todos. Nosso trabalho tem como tema a discussão das aplicabilidades das algas para a agroindústria. Este grupo é composto por Clarissa Andrade, Cleijance Lopes, Maria Eduarda Oliveira, Mariana Ventura e Andra Kathleen Oliveira, e por mim, Thalita de Souza Santos. Primeiro vamos falar das características gerais das algas. Bom, as algas fazem parte do reino protista, que compreende organismos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos e autótrofos. As algas, por exemplo, são organismos autótrofos. Estima-se que existam aproximadamente 10 milhões de espécies de algas, sendo a maioria dessas microalgas. As algas são encontradas majoritariamente em ambientes úmidos e apresentam uma reprodução assexuada e conjugada. São essenciais para o equilíbrio do planeta, porque são responsáveis por cerca de 50% da atividade fotossintética do planeta Terra, regulando assim os níveis de dióxido de carbono e oxigênio na atmosfera. As algas se apresentam de várias formas, podendo ser unicelulares ou pluricelulares, e, dependendo de suas diferenças, estão abrigadas em filas diferentes umas das outras. Apresentam baixo nível de diferenciação, porém ainda têm suas diferenças, variando em formas, podendo ser unicelulares isoladas, agregados de células, colônias, filamentos simples ou ramificados, pseudoporênquimas, cenócitas e até parênquimas. Já sobre sua reprodução, as algas têm 3 etapas: vegetativa, assexuada e sexuada. A etapa vegetativa corresponde ao momento no qual acontecem somente divisões mióticas para as algas unicelulares, e para as multicelulares, quando acontece a sua fragmentação. O momento assexuado acontece com a formação de esporos. Já sua fase sexuada é culminada com a junção dos esporos, que formarão um zigoto. Aplicabilidades das algas na agroindústria. O agar é um hidrocolóide polímero de carboidratos, oriundo da parede celular de algas agarófitas, e é o subproduto mais conhecido. O teor de H nas agarófitas, algas que têm H, varia de acordo com as condições do mar. A concentração do dióxido de carbono, tensão de oxigênio, temperatura da água e intensidade da radiação solar. Algumas de suas características são atóxico para a maioria dos organismos, solidificação aos 45 graus Celsius e resistência à temperatura de esterilização. A agarose, polissacarídeo responsável pela gelificação, é encontrado no agar. Esse composto, utilizado na agroindústria, apresenta funcionalidades importantíssimas, como, por exemplo, a gelificação de alimentos, meio de cultura para micro-organismos, justificado pela sua indigeribilidade por parte de organismos. É usado na produção de meios sólidos que, com o desenvolvimento de pesquisas em microbiologia, possibilita a ascensão gradativa da biotecnologia e consequente avanço na aplicação benéfica de micro-organismos em subprodutos na agroindústria. Já os termos reversíveis, característica resultante da estrutura de dupla hélice, essa estrutura agrega-se para formar uma estrutura tridimensional que retém as moléculas de água nos seus intertícios, o que é importante para a produção de gelatinas em folha, produto que atende a um estado viscoso quando submetido a maiores temperaturas, e possibilita o preparo de mousses, pudins e cremes consistentes. Inibir a liquefação provocada pela ação de enzimas de micro-organismos específicos. Também é uma característica das algas. A partir dessa propriedade, o agar pode ser utilizado na indústria alimentícia como um incitador de suspensão em emulsões, aplicado em cremes e molhos. As carraginanas e alginas. As carraginanas e alginas são ficoloide polissacarídeos sulfatados, uma substância oriunda de algas pardas e vermelhas, que pode ser usada para promover maior cremosidade, consistência e homogeneidade
conferindo-lhes a consistência de gel. Tem ampla aplicação industrial. Elas conferem aumento do volume, emissão e diminuição da atividade de água em alimentos. Esta última é uma característica que atenua a atividade microbiana em produtos. A primeira característica está relacionada com a higroscopicidade das substâncias, que é a habilidade de reter água proveniente da capacidade de fazerem pontes de hidrogênio com a água. É usada em sorvetes e leite achocolatado. O beta-caroteno Perdão, essa parte não era minha, não. O beta-caroteno é encontrado em alta concentração nas algas azuis, sendo essa concentração considerada pelos Institutos Nacionais de Saúde maior que as encontradas em cenouras. Desse modo, é possível projetar a elaboração de aditivos concentrados dessa substância para reposição em alimentos quando houver a perda significativa de beta-carotenos durante seus processamentos. Por sua vez, a fucoxantina, pigmento que confere um aspecto holográfico às algas pardas e também responsável por absorver a energia da luz, é um carotenoide associado às propriedades antioxidantes. Da mesma maneira que o beta-caroteno, pode-se pensar na composição de concentrados desse pigmento, neste caso, de modo a ser utilizado como aditivo antioxidante durante o processamento de alimentos. Já as picobili-proteínas, pigmentos fotossintetizantes com características avermelhadas e verde-azuladas, podem ser precursoras da elaboração de corantes naturais, podendo servir como substitutos aos corantes sintéticos, que são amplamente utilizados na agroindústria durante o processamento de alimentos. Tais corantes já apresentam maleficidade a longo prazo comprovada cientificamente. Dessa forma, é possível que corantes à base de picobili-proteínas representem uma tendência de substituição aos corantes sintéticos na agroindústria. Apenas em uma década nomeada na Alemanha. Hoje em dia, as águas são cultivadas no fundo do mar ou em cordas da superfície, em áreas protegidas de ventos fortes e correntes marinhas. Algumas espécies podem ser cultivadas para alimentação ou para extração de substâncias como o agar-agar, utilizado como principal meio de cultura para micro-organismos em laboratórios, além do uso de gelatina estabilizantes. Em alimentos e geleias como em cervejas. As águas podem ser encontradas em diferentes ambientes, no entanto, são predominantes nos meios aquáticos, continental e marinhos. As macroalgas marinhas, que crescem em regiões costeiras, são os principais tipos de algas utilizados na produção de alimentos no Brasil, podendo-se obter HH a partir de uma espécie do gênero Pocaretina, comum na costa sudeste do país, e de uma espécie do gênero Graxilarina, presente no litoral nordestino. A indústria criou métodos de cultivo para proteção e produção destas. O tipo de sistemas e métodos de cultivo de microalgas são divididos em fibrometeorológicos abertos, lagoas e tanques, tipo aquarium, fotobionetos fechados, fotobionetoides em placas platinas, tubulações, colunas e etc. E fermentadores no caso de cultivos heterotróficos. Através desses equipamentos é possível oferecer as condições apropriadas para o crescimento contínuo das células, como temperatura, iluminação e nutrientes. Nas lagoas abertas, a disponibilidade de radiação solar é elevada e o consumo de energia é baixo. Algumas espécies de cianobactérias têm a taxonomia baseada no modo de reprodução, medida das células reprodutivas, padrões de divisão celular, número, dentre outros. Essas características são mais facilmente observadas quando mantemos as espécies em cultivo, pois o isolamento e o cultivo propiciam o aumento de número de indivíduos nas amostras e, assim, a probabilidade de encontrar as estruturas necessárias para a identificação se torna maior. Os métodos seletivos
objetivos podem ser o isolamento, a identificação e a caracterização de moléculas, a caracterização das atividades biológicas, a modelagem, a síntese, dentre outras. A identificação do grupo é baseada nas características morfológicas da frústula e podemos citar o formato e as extremidades da válvula, o comprimento e a largura em micrômetro, o número e as características das estrias e areolas, a presença ou ausência de estruturas como a fáscia, estauro, estigma e estigmoide, dentre outros, o formato da área central e do externo da RAF e as características do manto da válvula. Benefícios e malefícios das algas para a agroindústria. A principal vantagem percebida dos microalgas sobre outros organismos é que elas são fotossóficas e, portanto, não requerem substâncias orgânicas para obter energia constantemente. Sua cultura em grande escala é teoricamente mais simples e mais barata. O cultivo de microalgas é um sistema biológico eficiente para o uso de energia solar, para reduzir matérias orgânicas. Na verdade, as algas crescem mais rápido que as plantas convencionais ao longo do ano e produzem o maior rendimento anual possível de biomassa. As microalgas podem ser cultivadas em climas desérticos quentes, utilizando mar ou água salobra, recursos que não são adquiridos para plantas convencionais. O cultivo de algas marinhas ajuda a preservar os recifes de corais, aumentando a diversidade onde as algas foram introduzidas, e também fornece um nicho adicional para espécies locais de peixe e invertebrados. A maricultura das algas é frequentemente considerada a forma mais ecológica, uma vez que não requer a utilização de fertilizantes e não provoca grandes alterações físicas no meio ambiente. Os malefícios causados pelas algas não são diferentes ligados à produção, mas sim ao consumo destas, que podem ser contaminadas a algumas espécies de algas microscópicas, produzem toxina, causam risco à saúde humana, e ambiental, como dano do sistema neurológico, ao fígado, doenças respiratórias, alergia, irritação de pele e nos olhos. Podem ainda causar mortalidade de peixes e outros organismos. As toxinas de alimentos devem ser devidas à ingestão de moléculas biomóveis, são relativamente frequentes e pode ser devido à contaminação por micro-organismos patogênicos que proliferam nas águas costeiras. Outras causas de toxicidade deve-se à presença de bialves e biotoxinas provenientes de microalgas tóxicas. Este último tipo de contaminação, contrariamente ao anterior, ocorre acidentalmente, sendo impossível ao longo do prazo o seu aparecimento.
A contaminação de recursos marinhos por biotoxina proveniente de determinadas microalgas tóxicas insere-se problematicamente do florescimento de algas nocivas. Nesse trabalho, apresentamos as aplicabilidades das algas na agroindústria. Vimos que existem várias possibilidades de utilização. Assim, sabemos que as algas são importantes não só para a agroindústria, mas também para a área da saúde. É importante lembrar do seu papel na economia, pois a produção de algas pode ser uma forma de obter renda. Agora, Yandra vai apresentar a nossa autoavaliação do processo de produção do projeto interdisciplinar.